Salve, salve galera! Estamos a 5 meses da prova do Enem. E o canal Afim de Matemática preparou um mapa mental para você com os assuntos que você não pode deixar de ver antes de fazer essa prova. Tá afim de matemática? Chega junto! Então, os assuntos que eu tenho que saber. Então, olha só. Bom, antes de mais nada, deixa eu te explicar. Esse mapa mental que nós vamos construir agora, ele vai ficar disponível aqui na descrição. Após o vídeo, você pode baixar e colocar lá no seu quadro para você estudar, porque ele vai servir muito de orientação para você. Beleza? Então vamos para ele. Os assuntos que eu tenho que estudar em matemática para conseguir me dar bem nessa prova, nesse curtíssimo espaço de tempo. O primeiro deles, que eu vou eleger agora para vocês, você não pode ir para essa prova sem saber porcentagem, tá? Professor, e o que é que eu preciso saber de porcentagem? A prova do Enem só vai te cobrar 4 coisas em porcentagem. Mais nada. E essas 4 coisas eu trouxe aqui para ti. A primeira é calcular porcentagem. Como você precisa calcular porcentagem. Tantos por cento de um valor X. Você tem que saber isso. Depois, o que é que o Enem pode cobrar de você? Comparar porcentagem. Ora, comparar porcentagem é: se Maria ganha um valor e Luiz ganha um valor menor, quanto que Maria ganhar mais que o Luiz em porcentagem? Isso você precisa ir sabendo para essa prova também. Outro, aumento de porcentagem. O que é que eu preciso saber sobre aumentar a porcentagem? Era um valor, teve tantos por cento de aumento, para quanto que foi esse valor? E por último, diminuir porcentagem. Então, a prova do Enem só pode cobrar essas 4 coisas de vocês: calcular porcentagem, comparar porcentagem, aumentar porcentagem, diminuir porcentagem. Você tem que ir sabendo isso. Beleza? Detalhe para você: nós vamos gravar vídeos aqui no canal em que eu vou destrinchar, vou falar especialmente de cada um desses assuntos. E aí, como é que você tem que ir preparado? É só ficar ligado e se inscrever no nosso canal. O outro assunto que eu considero que você não pode ir para essa prova sem saber também: análise combinatória. Cai, todos os anos despenca análise combinatória. E o que é que você precisa saber de análise combinatória? Arranjo, combinação e permutação. Essas 3 coisas tem que treinar muito, tem que ir sabendo. Show? Arranjo, combinação e permutação. Outro assunto que o canal Afim de Matemática entende que você não pode ir para essa prova sem saber: probabilidade. E ele vem numa sequência, né? Análise combinatória, logo em seguida, sempre nós devemos estudar a probabilidade. A probabilidade é o que eu quero dividido por tudo que eu tenho. Entendeu o conceito, aplicou em exemplos, vamos para cima, tá? Outro, vamos lá, depois de análise combinatória, geometria plana. Você não pode ir para essa prova sem geometria plana. Professor, mas o que é que eu preciso saber de geometria plana? Ângulos das figuras planas, área e perímetro também, e as próprias figuras planas. Estudar, por exemplo, os triângulos equilátero, triângulo retângulo, todas as figuras planas com os ângulos, área e perímetro, você tem que ir armado. Show? Deu para entender? Geometria plana, você não pode ir para essa prova sem destrinchar, porque geometria plana cai e cai muito, e em vários casos. Show? O outro, geometria espacial. Geometria espacial, professor, poxa, mas geometria espacial é tão difícil, o que é que eu preciso entender? Apenas volumes dos sólidos e projeção ortogonal. Projeção ortogonal é treino, tá? Estuda um pouco sobre isso, porque sempre cai todos os anos. Já vem uma recorrência de 2 questões por ano, mais ou menos. Então, chega junto com geometria espacial, estuda tudo, esfera, os prismas, e chega também na projeção ortogonal. E o último assunto, entendo que você não pode ir para essa prova sem estudar, é estatística, a nossa famosa estatística. E o que é que eu preciso saber de estatística? Tudo? Não necessariamente, mas você tem que entender a análise e interpretação de gráficos e tabelas. Isso é extremamente fundamental. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. E moda, média e mediana, aquelas medidas de dispersão, as medidas de tendência central. Moda, média e mediana. Esse mapa mental aqui dá o norte do que você precisa estudar dentro desses 5 meses. Foca muito nesses assuntos, estuda eles com muita frequência. Professor, eu senti falta aqui de por exemplo, trigonometria.
logaritmo, isso cai, mas a recorrência não é tão grande quanto dessas outras aqui. Show? Então o canal Afim de Matemática elegeu isso aqui. Se tiver, professor, eu acho que tem algum assunto, que faz o comentário no nosso vídeo, que a gente vai estar aqui, quem sabe nos próximos. A gente já disponibiliza para você uma aula sobre o assunto que você julgou necessário. Por enquanto, o canal vai disponibilizar uma aula de cada um desses assuntos. Show? Ficou claro? Eu espero que a gente tenha contribuído para você. Afim de Matemática, chega junto!